Está começando mais um Logos Talk. Aqui é teologia sem firula. Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Mais um episódio do Logos Talk, hoje episódio polêmico. Solta a música de polêmica aí, DJ. Estou aqui com o meu convidado Júnior, está aqui fazendo a participação, né? Nosso convidado não, é membro fundador do podcast. E hoje a participação especial de um grande amigo. E eu queria dizer sobre esse tema que eu já comprei 1 quilo de farinha para fazer farofa. Eu sou Francisco Júnior e quem morre pela boca é peixe. Sou o Laércio e comam de tudo, mas não comam tudo. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, que o tema hoje é polêmico. E por que é polêmico? Porque ele é um tema bem, eu diria assim, que ele é envolto em misticismo, né? E aí o texto base da nossa discussão é 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 10, que a meu ver, tem muita gente que interpreta errado esses versículos, os versículos desse capítulo, e às vezes utilizam eles como justificativa ou resposta para uma situação que o texto em si não está tratando. Comida sacrificada, né? A gente sabe que a gente vive num país aí, apesar de ser de grande maioria cristão, mas que tem alguns ritos e algumas situações que vieram de um sincretismo histórico e tudo mais. A gente pode até marcar um episódio para falar sobre sincretismo religioso, não só na esfera da questão católica, enfim, como também dentro da própria igreja evangélica, porque há um sincretismo dentro da igreja evangélica, mas adivinha com que tipo de elementos? Elementos judaicos. Como eu cansei de ver essas situações por aí, né? Mas isso aí é um outro episódio. E aí, o que você acha, gente, desse tema? Os caras que gostam de sopar no chifre, né? E aí, Les, o que tu acha dessa situação? É polêmico e é muito bom a gente entrar nesse tema para destruir algumas coisas que nós pensamos. Na verdade, nós crescemos no meio evangélico e aí quando nós não estudamos a Bíblia engolimos tudo que falam pra gente. Na verdade, a gente está muito atrelado a conhecimentos que a gente aprende na infância e a gente não consegue de questionar, né? De rever. Exatamente. Então a gente aprende algumas coisas na nossa infância e isso vai ficando na nossa mente. A gente pensa que aquilo é uma verdade absoluta. Na verdade, existem outras coisas que podem acrescentar. E sabe o que é interessante? É que quando a gente tem uma verdade absoluta e a gente percebe que talvez a interpretação foi errada, parece que é uma explosão na mente, porque se abre para novos horizontes, né? Você percebe, então aquilo explica isso aqui, enfim, parece que dá um boom na mente, né? Meme, né? Quando eu fiz o meu primeiro curso de teologia, eu queria dar ele no pastor toda a aula, porque ele vinha com assuntos assim que realmente eu não sabia, ou então que era algo novo para mim. E muitas dessas coisas que ele me falava, que ele falava em aula, né? Confrontava coisas que eu já tinha aprendido. Então eu ficava com raiva mesmo do pastor, dizendo não, e teve até vezes que eu cheguei a debater com ele assim, e claro que eu perdi, né? Então, esse aqui foi só uma introduçãozinha de um tema aí que a gente vai preparar, é a questão dos judaizantes no nosso meio, uma praga que, enfim, parece que está voltando, né? Paulo combateu lá há mais de 1900 e tantos anos, e aí está voltando de novo. E o povo aceitando, né? Como se fosse uma coisa mística, né? Água lá do Rio Jordão e tudo mais. Mas aí, voltando para o nosso tema polêmico, comida sacrificada, pode ou não pode? Bom, queria pedir primeiro aqui, como é que a gente faz? Já dá logo um parecer inicial ou a gente deixa o parecer pro final? Deixa o parecer pro final, né? Então, se você quiser saber nossa opinião, a gente não vai dizer onde é que vai estar, que aí você vai ter que ouvir todo o podcast, porque tem gente que grava assim, não, lá no final eu digo a minha opinião, o cara vai logo pro final. Não, escutar aqui no meio, você vai descobrir ou você pode ir deduzindo pelas nossas explicações e falas, né? Lembrando aqui que não foi nada combinado, não sei qual é a posição do meu amigo Laércio com relação a isso, pode ser que saia na porrada aqui no podcast, então vamos ver o que acontece, né? Pode ser que as amizades se desfaçam hoje. Tá brincando comigo, é picadinho? Tô brincando. Você é a vergonha da profissão! Então vamos lá, mas eu acho que antes de tratar sobre se pode ou não pode, tem uma coisa que na minha compreensão, não sei na de vocês, mas eu acho que Paulo ele trabalha muito, é a questão da consciência e liberdade cristã.
Muito mais que liberdade, ele trabalha consciência. Porque quando eu vou lendo a Bíblia, eu percebo que ele apela muito para que você faça as coisas tendo consciência do que você está fazendo. Tanto que ele diz o seguinte para os Tessalonicenses, se não me engano: olha, eu elogio vocês são muito dedicados à palavra, mas eu tenho só uma coisa contra vocês, que vocês não são como os bereanos, que vocês aceitam tudo o que é dito, tudo que as pessoas falam vocês vão aceitando. Os bereanos não, eles ouvem, veem o que você está falando, vão lá confrontar e vão ver se está de acordo com a palavra. Aí então é que eles dão crédito ou não à nossa fala, ou à fala de Paulo. Então, na minha concepção, eu acho que assim, para a gente poder discutir esse capítulo, se pode ou não fazer tal coisa, a gente primeiro tem que entender o que é essa consciência e o que é essa liberdade cristã, porque Paulo ele vai tratar muito disso, tanto em Romanos, no capítulo 14, que eu queria trazer daqui a pouquinho, quanto lá em 1 Coríntios, em outros termos, em outros textos também. E aí, na opinião de vocês, Júnior e Lécio, o que vocês acham que Paulo traz com relação a isso? Será que, de fato, a consciência cristã é muito importante? Ou não, você tem que só obedecer? Aí eu vou só reformular aqui, o que seria importante? Você obedecer sem saber por quê, ou você saber por que está fazendo algo? O que vocês acham disso? Tem um caso interessante, né? Uma passagem no capítulo 4 de João, que quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala assim: olha, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí entra a palavra do Senhor, né? Que nós devemos conhecer tudo o que ela permite e o que ela proíbe. Então, conhecer é como o Oséias fala, né? Conhecer o Senhor e prosseguir conhecer o Senhor. Então, é um conhecimento constante. E como foi dito aqui já, nós muitas vezes nos deparamos com um texto que abre a nossa mente, que muitas vezes pensamos que algo é errado, e quando esse algo não é errado, ou pelo contrário, nós pensamos que algo é permitido e algo não é permitido pela palavra do Senhor. E rapidinho, sabe o que é interessante quando você fala de conhecer e achar que algo é pecado? É que muitas vezes essa falta de entendimento leva pessoas a obedecerem a determinadas regras de usos e costumes na premissa de que não fazer aquilo é pecado. Quando na verdade o texto pode até dizer não faça isso, mas quando você vai analisar, ele foi direcionado àquela comunidade porque lá estava acontecendo um problema em se fazer. Não é algo geral, mas aí isso é uma outra discussão. Quando um texto ele é específico para a comunidade, como é que eu aplico ele no meu dia a dia? Mas isso é um outro podcast também que vai vir aí com certeza. E aí, Júnior, obedecer sem saber por que só obedecer? Ou eu de fato tenho que saber, é necessário ter conhecimento do porquê eu estou fazendo aquilo ou não? A gente tem que ter em mente que esse conhecer que Paulo fala, essa consciência, liberdade de consciência, ela deve ser baseada no que a Bíblia nos diz, né? Eu não posso dizer eu sou livre para fazer qualquer coisa se não for baseado no que a Bíblia já me diz em que áreas eu sou livre, né? Porque a gente tem que diferenciar também a liberdade de libertinagem. Então, essa liberdade que Paulo fala é liberdade em Cristo. Nós somos livres porque Cristo nos libertou. Então, não estamos presos a coisas, a regras, vamos dizer assim, para nos ajudar no Evangelho ou algo do gênero. Não. Nós somos livres porque Cristo nos libertou. Então, essa consciência que norteia as nossas escolhas, as nossas falas, essa consciência ela tem que ser baseada no que a Bíblia nos diz, no sacrifício vicário de Cristo. Então, não adianta dizer eu sou livre para fazer qualquer coisa e essa liberdade, na verdade, ela está me levando para pecar. Tá brincando comigo, é picadinha? Não, tô brincando. Você é a vergonha da profissão! Então, assim, por que a gente começou com essa questão de saber o que está fazendo ou não, né? Porque isso vai se refletir muito na própria comunidade lá de Coríntios, né? Da igreja de Coríntios. Porque você tem pessoas ali que, basicamente, era uma cidade pagã, uma cidade que tinha lá adoração a deusa, se eu não me engano, era Diana, a Diana dos Éfesos, né? E, dentre suas práticas, uma delas era de sacrificar... Não era a Mulher Maravilha, não? Não, essa aí é uma outra Diana. Essa é uma outra, essa é uma Amazona. Eu acho que não, né? Pelo menos eu acho que não. Preciso até ver. Então, como é que era feita a situação e por que levantou da polêmica? Porque, basicamente, as cidades, aquela questão dos templos eram muito forte, então o comércio girava basicamente em torno lá
dos templos. E muita carne, vou botar aqui, estimativa minha mesmo, porque é muito, quase todas, botar 90% das carnes que eram vendidas no mercado, e aí vai contra o veganismo, carne como a carne, viu? 90% da carne, porque se o canibalismo fosse pecado, Paulo dizia o seguinte: não comam carne, vão comer vegetais. A carne lá do mercado, ela ia pro açougue, né? Ia pro comércio. E aí ela vinha já, ali vou botar que vinha, entre aspas, contaminada, só para você ter a noção, com essa consagração. Então ela ia lá para vender, e aí quem tinha condição não tinha condição de comprar outras coisas, tinha que comprar aquela carne. E será que ela guardava essa propriedade mística? Essa era a grande preocupação, porque na cabeça de uns ela guardava a propriedade mística por ter sido oferecida, né? E na cabeça de outros não tinha nada a ver, já passou, acabou, não tem nada a ver. E não tem tanto nem nada a ver que nem quando estão fazendo o ritual ela tá pegando nada. Então esse era o grande problema que Paulo vai tratar em 1 Coríntios. Aí eu fico pensando, né, não sei vocês, mas eu acho que se viesse pra mim essas questões eu não sabia nem como responder. Eu ia dizer, não faça, não ia dar esse meio termo não. Sei na cabeça de vocês, já pensou? E aí como é que vocês saíam dessa, né? Se viesse umas questões assim pra vocês. Olha, e aí, pode fazer ou não pode, né? Como é que vocês participariam do pressuposto? Não, eu sigo desse mesmo norte teu, também não saberia o que dizer. Tem que ser inspirado. Porque, como eu já disse, a maioria sabe, dos que me conhecem, eu sou fã do apóstolo Paulo. O cara sabia escrever, sabia o que estava escrevendo. Então, quando ele entra nesse assunto, ele sabe dar aquela saidinha, né? Que só o apóstolo Paulo sabia. Então ele diz, ele fica nesse, né? Olha, depende da consciência de vocês. Ele sabia como lidar com esse tipo de situação. Eu acredito que por ele estar trabalhando com muitas igrejas, praticamente quase que todas ao mesmo tempo, só a inspiração do Espírito Santo mesmo para fazer com que Paulo tivesse toda essa sabedoria que ele teve para escrever essa perícope, porque é complicado. Eu não sou um Zé Ninguém, eu sou um Zé Ninguém, eu não saberia como me sair dessa situação, mas Paulo é Paulo, né? E é interessante que muitos desses problemas ele resolveu não estando num bem bom, né? Não tão tranquilo, não, deixa eu dar uma pesquisada aqui, deixa eu refletir. Não, o cara tava preso. E vamos pensar aqui que prisão naquele tempo não era muito legal, né? Nem hoje, né? Mas comparando com a de hoje, né? Era meio desumano as prisões lá, né? O cara ficava num buraco tudo escuro, trancado, e é complicado. E ele tinha a capacidade de resolver esses problemas, né? Isso provou o quê? A questão da inspiração. Por isso que Paulo resolveu os problemas para essas situações que aparecem hoje. A gente não tem que estar matutando e batendo cabeça, né? Nós consultamos ali a fonte de doutrina, que é os escritos de Paulo. Mas, para começar, antes de entrar, eu queria só ler aqui o capítulo 14 de Romanos, que diz o seguinte, uns pedaços dele, que diz o seguinte: com respeito à pessoa cuja confiança é fraca, receba sem argumentar ou emitir opiniões. Percebe que ele já elenca aqui uma pessoa que tem a confiança fraca, ou seja, que tem uma mentalidade, tem um conhecimento não muito firme, não pautado, não tá firme, não tá sólido. Sim. Seria, eu acho, que aquela pessoa que ainda tá tomando leite. Sabe, toma leite, aí tu for tratar um assunto mais, a pessoa não vai conseguir digerir, entendeu? Esse cara que Paulo diz, né, que já tá tomando leite, eu tenho pra mim que não é um novo convertido. Tem muita gente que tá na igreja há muito tempo e se priva de comer, entre aspas, tem medo, coisas na verdade, mais né? sólidas. Tem medo. Tem medo porque eu acredito que vai daquela ideia de que não, se eu contestar eu vou estar pecando. É complicado, cara. Então, esse cara que tá tomando leite aí que Paulo fala, não é um novo convertido como muita gente pensa, não. Tem muita gente na igreja que tá há muito tempo na igreja que se priva de comer coisas mais sólidas. E aí, cai naquela questão, né? Essas pessoas que não se aprofundam no conhecimento, elas acabam sendo levadas por doutrinas, às vezes doutrina besta, né? Sim, como? Tipo, soprar em chifre. O caminho do sal. Pisar no sal que vai estar eliminando os maus agouros, né? Uma vez eu fui numa igreja onde tinha o caminho do sal e disse, eu não vou passar por aí. Não, mas tu tem medo de passar? Não, eu não vou passar porque eu não acredito nisso. Entendeu? E aí, antes de entrar, teve alguma situação assim em que vocês se depararam com situações parecidas com essa que eu relatei? Teve um caso, quando os jovens foram convidados para visitar as igrejas, estava rolando maior fogo e tal. Aí o pregador chegou em mim. Não sei o que, pegou na minha barriga e na minha cabeça, começou a empurrar.
tentou, e eu Não não vou caí, cair. não vou cair. Eu não vou. Aí eu olhava assim, Eu já passei por isso, né? O cara queria me derrubar. alguns companheiros meus já estavam no chão, rodando. Falei, eu não vou cair, não tô sentindo nada. E é uma das situações também que a gente... É complicado que se dá margem pra muito erro. Aí tu tem muita gente que faz muita besteira, né? Eu tive o cara queria me derrubar segurando, aí eu disse, tá bom, eu vou, tá todo mundo indo, eu vou também. Aí me deita aqui na... Aí eu fiquei lá, tipo assim, que bacana. Entendeu? E tem gente que cai por medo também, né? Sim. Tem gente que fica até com medo quando o cara vem, eu vou cair, não vou cair. Ficar possesso de demônio. Não, deixa eu cair que é pro cara não passar vergonha, né? Não, deixa eu cair pro cara não passar vergonha. Então são pessoas assim que não têm uma mente mais solidificada, que acabam aceitando qualquer vento de doutrina. E aí Paulo diz, olha, esse tipo de pessoa não levanta contenda nem nada, né? Não fica... Por quê? Porque ela ainda não tem a maturidade, aí ela precisa o quê? Receber a instrução. Por isso que Paulo diz, acho que é em Filipenses, que ele não cansa de estar instruindo, não cansa de estar sempre dizendo, não cansa de estar repetindo. Por quê? Questão de salvação. Então sempre que ele puder repetir, ele vai repetir. E aí continuando aqui, e aí vai entrar aqui que eu acho interessante, que talvez as pessoas não tenham lido, né? Uma pessoa pensa que é permitido, continuando capítulo 14, versículo 2, uma pessoa pensa que é permitido comer de tudo, ao passo que outra, com a confiança fraca, qual é a versão que você está como? Come apenas vegetais. Romanos capítulo 14, versículo 2. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Olha como ele chama débil, né? Ou seja, consciência fraca. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Fraco, continuamos. Ou seja, o que é isso? Não é fraco fisicamente, mas é uma pessoa que não tem a firmeza espiritual e não consegue, ainda deixa se levar por algumas crenças que já deviam ter sido superadas há muito tempo. Ou seja, o vegano é fraco. Pois é, só come vegetal. Mas aí, ó, presença, vamos ter que parar de zoar vegano, porque ele diz o seguinte: quem come de tudo não deve desprezar quem se abstém de certos alimentos. E o abstinente não deve julgar quem come de tudo, porque Deus o aceitou. E aí, quem é você para julgar o servo de outra pessoa? Olha, presta atenção. Quem é você para julgar o servo de outra pessoa? Então, aí é interessante. Aí ele vai dizer, mas lá para frente, vamos guardar aqui. Cadê outra pessoa? Aos olhos do seu próprio Senhor, a pessoa será aceita ou reprovada. E a verdade é que ela será aceita porque o Senhor é capaz de fazê-lo. Ou seja, preste atenção. Você julga a pessoa e diz que porque ela não come ou porque ela está comendo, ela está errada. Aí Paulo vai dizer, epa, peraí, tu é o Senhor dela? Não, se para o Senhor dela o que ele está fazendo é certo ou errado, é o Senhor quem vai dizer. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele vai continuar com aquela pessoa de pé. Por quê? E ele diz aqui, porque o Senhor é capaz de fazer isso. Então não é você que vai derrubar uma pessoa que guarda determinadas coisas e outra que não guarda, porque é o Senhor quem pode fazer isso. E ele vai permitir que essa pessoa se mantenha de pé. E aí uma pessoa, aí vamos entrar também aqui um pouquinho na discussão do sábado, né? Porque uma pessoa considera alguns dias polêmica aí, né? Alguns dias mais santos que outros, ao passo que outra pessoa considera-os todos iguais. O mais importante é que, o importante é que cada pessoa esteja plenamente convencida. Quem considera o dia especial o faz para honrar a Deus. Também quem come de tudo, come para honrar a Deus. Por quê? Porque eu como de tudo porque eu sei que não tem nenhum misticismo ali. E quando eu como, eu estou mostrando que eu não acredito que aquela comida tem alguma misticismo, porque eu acredito que Deus é o único Senhor que existe. Entendeu? E aí, por lhe dar graças, tal. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo e nenhum de nós morre só para si próprio. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. E aí o versículo 10 diz o seguinte: então, por que vocês julgam seu irmão, ou porque o desprezam? Todos nós estaremos diante do trono do juízo divino. Então, o que ele está dizendo basicamente é que cada pessoa deve fazer as coisas consciente do que está fazendo, porque você vai prestar conta desses atos diante de Deus. Todos vão estar diante do juiz para prestar conta dos seus atos, você querendo ou não. Então, o que ele está dizendo aqui? Se você come, se você não come, se você guarda, se você não guarda, faça isso consciente, porque você vai ter que prestar conta disso. E quem guarda não fica perturbando quem não guarda, e quem não guarda não se acha melhor de quem está guardando. E como a gente tem muito debate com relação a isso, né? Ou seja, o meu ponto de vista tá certo, o teu tá errado. O meu tá certo, o meu tá errado. Eu guardo sábado, então eu tô certo. Vocês estão pecando. Não, mas peraí, todos os dias são santos para Deus. Você que tá pecando só guardando um. Então o debate às vezes é muito estreito, né? E muitas vezes é movido pelo próprio ego do ser humano, né?
Então, Paulo já começa com isso. E aí agora acho que a gente já pode entrar. Alguém quer fazer um comentário sobre esse texto? Pode passar? Não, nem li, nem sabia que tinha esse texto na Bíblia. Esse texto aí, Paulo claramente está combatendo o adventismo do sétimo dia. Fala que o vegano é fraco, que não pode, que guarda o dia. Então não guarde o sábado e não seja vegano. Vamos para a churrascaria. Em relação a guardar sábado, a gente tem que entender que Deus ele tem uma particularidade com Israel, e ali ele fez essa aliança no deserto, não foi isso? Guardar o sábado? Sim. Foi no deserto? E aí Nos Jesus... 10 mandamentos, né? Sim. E aí passa o tempo e surge a igreja no capítulo 2, né, de Atos, e a igreja já não guarda o sábado. Aí eu pergunto pra vocês, a igreja que guarda o sábado, ela tá em pecado? Mesmo porque ela não é judeu. Nós não somos judeus, nós somos gentis. Aí eu vou apelar pro texto, né? Ela guarda o sábado por quê? Ela tem consciência do porquê que ela guarda o sábado? Se ela guarda o sábado achando que ela é herdeira de alguma promessa que foi atribuída a Israel, aí ela tá guardando em vão. Porque ela tá voltando a velhas práticas. Ela não é judia. Entendeu? Se fosse judeu, aí é interessante que há elementos de cultura. Então pro judeu já é o cultural guardar o sábado, né? Já faz parte da cultura dele. Eu não sou judeu. Eu não sou obrigado a fazer isso. Tá entendendo? Porque, e aí próprio interessante é que ao longo da história, o que a gente percebe? Deus institui um mandamento e ele tem uma finalidade, é o descanso. Aí os caras começaram a pensar, pô, descanso, então não pode trabalhar. Se é descanso, não pode trabalhar. O que é trabalho? Andar 2 milhas é trabalho? É trabalho, então não pode fazer. Andar 1,5 milha é trabalho? Não é, então pode, deixa andar. Pegar água é trabalho? Entendeu? Ou seja, começaram a criar uma série de vou botar aqui, subleis, subidentificações do que podia ou não fazer, do que não podia. E Deus disse o seguinte, olha, sábado é para descanso, então descansa. E vá me buscar e vá adorar. E aí os caras começaram a fazer tanta coisa que até milagre, se fosse feito no sábado, era errado. Presta atenção, milagre. Tá entendendo? E aí o que Jesus vem confrontar, ele vai dizer, vocês estão entendendo tudo errado. Eu sou o Senhor do sábado. O sábado não foi feito, que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. E aí, como é que eu posso então condenar quem não guarda? Tá entendendo? Qual é a finalidade de fazer isso? Se antes, é interessante que diz o seguinte, o Antigo Testamento era muito difícil as coisas, com Jesus ficou mais fácil. Pelo contrário, Jesus ele tornou as coisas mais difíceis porque antes o pecado era fazer. Aí Jesus diz, o pecado não é só fazer, o pecado é a intenção. Se você já tem a intenção de fazer, você já pecou. Você pode até não ter cometido o pecado, mas ter a intenção, então já pecou. Então ele afunila mais as coisas. Antes, guarda só o sábado. E aí agora não, todos os dias devem ser santos. Todos os dias são santificados. Todos os dias devem ser guardados. Todos os dias você deve adorar a Deus, não só no sábado. Entendeu? Eu devo dar só 10%? Aí Paulo vai dizer, não, a oferta ela tem que ser generosa. Não é só 10%. Pode ser 20%, 30%. Entendeu? Ou seja, antes até era mais fácil, se for pensar nessa lógica, né? O trízimo, né? Tem que dar o trízimo. Sim, quadrízimo. Viu? Então, basicamente, há essa questão, né, de guardar, só que aí houve uma deturpação com relação à própria compreensão. E aí eu trago aquele texto, né, que Deus pede que eles guardem as leis dele na fronte e na mão direita, né? Aí o cara vai e bota a lei aqui, né, escrita na testa, tefilim, bota o tefilim e usa aquela faixa no braço, sabe qual é o termo, gente? Aí usa aquela faixa no braço com mandamento, ou seja, ele tá guardando na cabeça e no braço, e quando não é isso. Na cabeça é você internalizar e você compreender aquilo, e o seu braço é você agir e trabalhar para que aquela lei se faça viva, faça presente na sua vida. Tá brincando comigo, é picadinha? Você é a vergonha da profissão! E agora, sem mais rodeios, né? Agora a gente vai entrar de fato na questão. É interessante porque é toda uma contextualização, né? Acho que já deu para ficar um pouco claro do qual é o problemática aí. Não é o fazer ou não fazer, mas é o porquê você faz. Essa é a grande questão. E isso também vai se atribuir aos alimentos. E é interessante, antes da gente começar, é que às vezes há uma ordem que já foi dada, e aí às vezes a pessoa fala assim, mas lá eles disseram isso, como o caso lá do concílio, né, de Jerusalém, e Paulo estava presente lá. Se fosse tão simples a questão de dizer não coma,
Paulo bastaria evocar o Concílio de Jerusalém em 1 Coríntios. Olha, já foi. E é interessante, invocar em 1 Coríntios o Concílio de Jerusalém, que foi em Atos 15, se eu não me engano, ou 16. 14. Não é. É 15. É 15, eu sei o que eu tô falando. Não vai me pegar, não. Tá vendo? Isso aqui é um crente forte, ele tem convicção do que ele tá falando. Se fosse eu dizer, pior, não é verdade, ó, 14. Atos 15, então é interessante que tá lá decidido. Aí você fala assim, não, mas aí presta atenção. Aí eu te digo, a gente tratou desse ponto de vista no podcast passado. Se você não viu, acesse Casado, Solteiro, uma análise lá de 1 Coríntios 7, onde nós vamos abordar. E é interessante que ele diz, quanto a isso, não digo eu, mas eu tenho um mandamento do Senhor. Ou seja, já estava definido. Por que ele não fez essa mesma definição, dizendo assim pro pessoal lá? Quanto a isso, eu já tenho um mandamento do Senhor. Abstenhai-vos de fazer isso, abstenhai-vos. Mas ele não evoca o Concílio de Jerusalém para tratar a questão lá. Por quê? E aí é uma questão que eu deixo até para vocês refletirem. Por que ele não evoca? E aí é isso que eu vou dizer. Às vezes a gente lê e acha que uma ordem específica, ela é para tudo. E não, às vezes é para resolver um problema local, e aí vamos entrar naquele problema. Se é para resolver um problema local, então eu não vou trazer para minha vida. Aí eu digo não, aí você vai estar errado também. Porque, às vezes, um exemplo, ele serve para mostrar e expor um princípio. É o que eu acredito. Então, qual era o princípio ali de ter dado aquela ordem? Por que foi dada aquela ordem? Para resolver aquele problema. Então, aí, a partir dali, você já consegue resolver outros problemas, outras situações. E aí, por exemplo, mulher não pode falar em culto. Era um problema que estava acontecendo naquela localidade. Por que estava acontecendo? Por que foi aquela ordem? Então, qual era o problema? O que fazer aquilo ocasionava? Então, se você percebe isso, se você entende isso, quais são as consequências do fazer ou não fazer, você consegue aplicar aquela ordenança sem cometer erros de interpretação. Então ali a gente tem no Concílio de Jerusalém, e quem suscita isso, é interessante que quem suscita esse problema são alguns fariseus. Ou seja, pessoas que eram de uma ala radical da igreja, ali do judaísmo. Então eles suscitam essa questão. E aí o que eles dizem para resolver esse problema? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Perceba, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ele podia muito bem ter dito, o Espírito Santo ordena que vocês façam isso. Mas por que ele diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo? Recebe a revelação. É porque, ou seja, o Espírito Santo ele é o quê? Ele é o consolador, ele é o conciliador. Ele tem um papel de resolver esses problemas. Então, por isso que ele diz, pareceu bem. Então, o que pareceu bem? Nessa comunidade aqui, onde tem muito judeu radical, e há uma galera que vem de fora, que são os gentios, que são os góis, vem de fora fazer isso. Então, para aquela comunidade, para evitar aquele problema que estava tendo, façam isso. E agora, por que ele não apela lá em 1 Coríntios, a comunidade de Coríntios? Porque lá era uma comunidade pagã. Basicamente, as pessoas que faziam parte daquela congregação tinham vindo de uma cultura pagã. É a igreja praticamente ali. É o mistério revelado, é a igreja ali. Não é uma miscelânea de judeus com gentios, mas é a própria igreja ali. Entendeu? Então, por isso que ele não apela. Porque seria fácil, bastava ele dizer, conforme já tem o mandamento do Senhor, não façam isso. Entendeu? E com relação a isso, o que vocês acham? De fato é ou não? Ele tinha que ter usado o concílio porque não pode fazer tal coisa? John Wesley, ele considera o Espírito Santo como o administrador da igreja. Então, essas coisas que acontecem na igreja, o Espírito Santo ele administra e ele resolve. É por isso que ele chega aí e diz, né? Pareceu bem a nós e ao Espírito. Por que pareceu bem a eles? Porque pareceu bem ao Espírito Santo. Eles não iam dizer por eles próprios, olha, pareceu bem a nós. E aí, graças a Deus, ele concordou com a gente também. Sim, exatamente. Então, eu acredito que Paulo ele pega esse geralzão, né, essa ordem que partiu expressamente do Espírito Santo, e ele aplica aquela outra localidade, que é a localidade de Corinto, né? Então, eu fico imaginando hoje em dia, a gente ter que pegar esse geralzão aqui e aplicar de forma geral, como foi aplicado lá em Jerusalém, para os nossos dias. É aquilo que tu falou, Fábio, a gente precisa
pegar o princípio e aplicar de acordo com as nossas necessidades. Precisa entender, né? Sim, entender o princípio. Por quê? Os problemas que as nossas igrejas, a igreja do século XXI passa, não são os problemas que a igreja do primeiro século passava. A igreja do primeiro século não tinha problema com rede social. A igreja do primeiro século não tinha problema com coronavírus, por exemplo. Né? Então, hoje em dia, a gente deve aplicar esses princípios, essas coisas que foram expressamente ditas pelo Espírito Santo, tentar aplicar para as nossas igrejas hoje. Então, Paulo consegue fazer esse link, né? Como eu já disse, Paulo era o cara. Ele consegue fazer esse link do capítulo 15 de Atos para o capítulo 8 e 10 de 1 Coríntios. E ele consegue dizer claramente para eles o motivo pelo qual ele estava dando aquele parecer. E é interessante, Júnior, que tu falaste aí, né? Os problemas da igreja lá são diferentes dos nossos. Aí eu fico imaginando se um crente de hoje se encontrasse com um crente de lá e eles fossem debater os seus problemas. O crente de hoje chegaria para o crente de lá e dizer assim: nossa, meu irmão, tá muito difícil ser crente. Aí o outro concordaria: realmente é muito difícil ser crente, é complicado, é uma perseguição, é uma tribulação, mas graças a Deus a gente se mantém fiel. Aí o crente de hoje diria o seguinte: realmente, olha, naquela igreja ali a irmã fica falando mal de mim, que eu vou te contar. Aí eu chego em casa, é uma fofoca, e você acredita que a TV só fica passando coisa que não presta? Aí o crente de antigamente ia dizer: realmente... É muito complicado, né? Principalmente quando você quer sair na rua e um soldado vem e quer a tua cabeça. Sabe, quando você tá dormindo e de repente invadem a tua casa porque você é crente? Realmente. Aí eu acho que o crente de antigamente ia pedir para ter os problemas do crente de hoje. Porque, ou seja, enquanto hoje a gente fica assim muito... Ah, meu Deus, a TV tá ensinando que é errado. O crente de lá, ele via na rua aquilo. Fazia parte do... Sabe o que é? Uma coisa é tu ver aqui na TV e desligar, outra coisa é tu andando na rua e ver a prática em si. Tá entendendo? Então, ou seja, às vezes a gente levanta umas questões e umas problemáticas que são até desnecessárias. E aí percebe quanto mais... Aí tu percebe o quão mais profundo é o ensino, né? Percebe o quanto mais profundo ali é aquela orientação de Paulo. Que ele estava lidando com pessoas que viviam aquilo diariamente. Hoje em dia as pessoas ficam preocupadas porque é um período... que é uma semana, é só uma semana no ano que acontece. Os caras lá era todo santo dia. E Paulo disse, dá as orientações que nós vamos começar a trabalhar. Essas perseguições que os cristãos do primeiro século passavam, é engraçado não, é interessante... que em alguns casos eles até se alegravam com a ideia de que eles seriam devorados por leões. Tem, né? o pai da igreja, que é o... esqueci o nome dele, rapaz. Que quando ele soube, eu vou ver se eu lembro aqui. Inácio de Milão. Não, é outro, é um que escrevia não sei quantos livros, que ele conseguia botar 10, 15 pessoas ocupadas, ele narrando um livro de cada vez. Não é sei o... Esqueci o nome dele. Eu vou lembrar aqui. Leonardo. tirando aquele microfone dele lá, condensador, que eu acho muito bacana. Mas assim, ou seja, o que aconteceu com esse daí? Eita, rapaz. Orígenes. Esse, lembrei o nome dele, Orígenes. Quando ele soube que o pai dele tinha sido martirizado, foi pego, preso para ser martirizado, sabe o que ele fez? Ele quis ir lá e morrer junto com o pai, porque era uma alegria e seria uma glória ser participante desse sofrimento. E aí ele só não foi morto porque a mãe dele escondeu as roupas dele, deixou ele pelado. Senão ele também ia para lá. Porque na cabeça do crente de lá, ser martirizado é você estar experimentando o sofrimento de Cristo. É você ser digno. Por quê? Porque te reconheceram como um seguidor de Cristo. Entendeu? Então, ou seja, eles eram perseguidos por serem seguidores. E eles só eram perseguidos porque eles eram seguidores. Então, ser martirizado era uma prova para a sociedade daquela localidade que aquele era um seguidor de Cristo. Olha, esse aqui é um seguidor de Cristo. E você receber esse título era uma honra, né? Eles, uma honra para eles. Tem um puritano chamado John Bradford, que na noite que ele ia ser morto, ele soltou essa frase: "Tende bom ânimo, irmãos, pois eu terei uma ceia feliz com o meu Senhor esta noite." Porque a esperança do crente, ela não está aqui, né? Como diz o da harpa, a nossa esperança é a sua vida. Nossa esperança está no céu. A Bíblia fala, se a gente esperar só daqui da terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verdade.
Então ali nós temos que rebotar isso na nossa cabeça, porque muitas das vezes a gente... Isso. Palavra nova. Porque a gente põe sonhos e nossos objetivos acima disso. E quando o nosso maior objetivo, né, é o céu, é a salvação, é cear com Cristo. Tá brincando comigo, é pegadinha? Tô brincando. Você é a vergonha da profissão! Bom, e agora é interessante, agora a gente vai entrar aqui nas duas, acho que são os dois arquetipos, né, que existem lá, que deram toda a problemática. E aí, nós temos o primeiro, que é o crente que ele chama de forte, e nós vamos ter o segundo grupo, que é o fraco. Mas aí, por que é forte e por que é fraco? Entendeu? Um ia pra academia e o outro não. Pois é, um fazia crossfit, né? E o outro só ficava em casa assistindo TV. O forte aí, ele denomina, mas pela sua compreensão espiritual das coisas, pela sua compreensão de determinadas verdades. Enquanto o fraco ainda guardava alguns elementos, guardava algumas compreensões de uma ritualística, de um misticismo, que ele achava na cabeça dele ainda terem efeitos sobre ele. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas, elas tinham vindo de um culto pagão, participavam dos rituais e foram instruídas que, se elas fizessem aquilo, ingerissem aquele alimento, elas estariam se vinculando, estariam adorando aquela divindade. Então elas vêm desse ritual, ainda estão amadurecendo, mas ainda guardam esse pensamento, que se lá, quando eles eram do templo e faziam as suas práticas, aquele alimento era como uma adoração, uma oferenda, uma oferta para aquela divindade. E alimentar-se daquilo estaria reconhecendo e agradecendo aquela divindade. Então eles já tinham isso na mente, de que se eles fizessem hoje isso, eles estariam também de fato voltando às antigas práticas. Então essa era a grande problemática, os fracos achavam que se você comesse alimentos, você estaria voltando às antigas práticas. E os fortes diziam, não existe mais isso de antiga prática, comida não tem nenhum problema. Tanto que eu vou comer lá no templo e tu vai ver se vai acontecer alguma coisa comigo. Se alguma entidade vai entrar em mim. Entendeu? Então esse era o problema. Era um que queria proibir o outro de fazer e o outro queria confrontar, afrontar e, enfim, gerar polêmica, queria criar polêmica naquela comunidade. Aí tu pensa, né, como é que fica aquela questão, né? Um proíbe, o outro quer liberar. Só vai dar em guerra. E é interessante agora, a gente vai entrar em 1 Coríntios, capítulo... o capítulo 10, né? Capítulo 8, na verdade. Que é impressionante. O texto, ele é claro, sabe? Eu fico aqui às vezes, né? Como é que alguém não consegue entender o texto? E agora eu já vou para minha opinião. Como eu entendo o texto, tá? Se você entende o texto diferente, fique à vontade para poder comentar, para poder expressar a sua opinião. Mas aí a gente vai agora como eu entendo, a gente vai dizer como ele entende o texto e o Laércio também. Particularmente eu não sei como o meu convidado aqui, Laércio, entende o texto. Vamos ver se vai ter polêmica ou não, vai ter debate, vai ter briga, não sei dizer. Mas a gente começa aqui o capítulo 8 de 1 Coríntios. E aí tem muita gente mais à frente que vai usar o capítulo 10 como uma contraposição, dizendo assim, mas no 10 ele diz isso aqui. E aí temos também o porquê que ele diz isso no capítulo 10, e está no texto. Mas aí ele começa dizendo o seguinte, o 8. Ele falando aqui, né? Acerca dos alimentos oferecidos ao ídolo, sabemos como vocês dizem. Olha, ele diz, nós sabemos como vocês dizem. Todos nós temos conhecimento. Sim, é verdade. Mas o conhecimento enche a pessoa de orgulho, ao passo que o amor edifica. O que ele está falando aqui? Que todos nós temos o conhecimento e sabemos. O problema é que vocês estão usando esse conhecimento de forma egoísta. Quando o amor, quando vocês deveriam primeiro prezar a outra pessoa, agir com amor antes de agir com egoísmo. A pessoa que pensa conhecer algo desconhece a forma que deve conhecer. E aí eu lembro, né, do sei que nada sei. Ou seja, a pessoa acha que conhece algo, ela desconhece a forma que deve conhecer. Entretanto, se alguém ama a Deus, Deus o reconhece. Por isso, no que tange ao comer alimentos oferecidos a ídolos, nós sabemos, como vocês dizem, que o ídolo não tem existência real no mundo e há apenas um Deus, ainda que existam chamados deuses na terra. E de fato há deuses e senhores em abundância. Então tem muitos deuses, tem muitos senhores. E nós sabemos que não existe isso.
Mas ainda tem gente que diz que existe e como existe isso no mundo. Uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabiam, mas os cristãos eram chamados de ateu. Então você era um ateu, nós éramos ateus, porque num mundo onde existiam milhares e milhares de deuses, você adorar só uma divindade é meio que não adorar nenhuma, né? E essa divindade não podia ser vista, né? Não tinha nome assim, você não podia estar falando nome, não tinha uma imagem, não tinha uma forma. Ela era totalmente diferente da concepção que eles tinham lá. E aí por que era diferente? Porque o Deus cristão, ele é um Deus que está acima dos sentimentos humanos. Ele está acima de determinadas falhas humanas, enquanto as outras divindades compartilhavam essas falhas humanas. Eram deuses que tinham ciúme, eram deuses que agiam por egoísmo, que tinham raiva, eram deuses que faziam birra, eram deuses que cobiçavam, que traíam. Tanto que Zeus, ele é o maior infiel dos deuses. É o cara que mais criou problema na mitologia grega, foi Zeus. E o Cleito, né, no Bom de Guerra, saiu pra vingar com o pai dele, né? Pois é. Pois é, por quê? Porque Hades teve ciúme do Cleiton. Tá entendendo? Ou seja, ele, não, esse cara tá muito com a mulher dele, não tô gostando dessa conversa, então eu vou fazer ele matar a mulher dele, que vai dar bom pra todo mundo. E, na verdade, deu mal pra todos eles, né? Ou seja, foi movido por egoísmo, ele praticamente Hades, ele matou todo o panteão. Por quê? Porque ficou com ciúme do Cleiton e condenou o panteão lá por uma besteira. E ele foi o primeiro que rodou na mão dele, não foi? Voltando aqui, né? É interessante, é o seguinte, nós sabemos que não tem, e tem muita gente que diz que tem, mas não tem. Mas vocês dizem o seguinte, e aí quando ele diz, mas vocês dizem, é justamente ironizando o fato deles usarem uma afirmativa que tem uma premissa até certa, mas eles não completam a premissa. E aí Paulo vai completar essa premissa trazendo o final e explicando o porquê que o início dele está errado. Eles dizem, tudo eu posso fazer. Paulo diz, tudo bem, realmente, tudo vocês podem fazer, mas nem tudo edifica. Não, vocês dizem que não tem outros deuses, tudo bem, não tem outros, mas... E aí ele vai completando a premissa inicial deles. E aí ele diz o seguinte, contudo para nós há um só Deus, o Pai de quem procede todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o ser. Mas nem todos esses têm esse conhecimento, ou seja, nem todos têm o conhecimento. Que conhecimento? Que só há um Deus, que só há um Senhor e que tudo procede dele. É esse conhecimento que diferencia o forte do fraco. Isso. Então a pessoa que tem o conhecimento de que existe um só Deus, ele é o forte nessa passagem, é isso? Isso. Ele vai completar aqui, olha, que ele diz aqui, ó. Além do mais, algumas pessoas ainda estão tão acostumadas com os ídolos. Perceba, preste atenção, né? Preste atenção. A pessoa veio do culto, se converteu, mas ele dizer a pessoa ela ainda está tão acostumada com aquela prática, ele não condena que a pessoa esteja acostumada. Mas ele diz, ela tá vindo agora, ela está tão nova, que ela ainda está tão acostumada com aquela prática, que quando ingere alimentos que lhe foram sacrificados, pensam ser afetados por ele. Tá entendendo o problema aí? Não é o alimento. É a consciência da pessoa que acha que aquele alimento tem problema. O cara é burro, continua indo nesse tipo de culto, né? Sim. Não, ele não vai. Aí qual é o problema? É que a gente vai suscitar agora por que Paulo puxa a orelha dos caras, né? Pensam ser afetados por eles. E a sua consciência, por isso que eu disse que uma das coisas que eu considero que são elementares na teologia paulina é a questão da liberdade e da consciência. Paulo apela muito para a consciência da tua cabeça. Você fazer as coisas sabendo por que está fazendo, né? E aí ele diz o seguinte, e a sua consciência, por ser fraca, é profanada, ou seja, ela é maculada, entendeu? Ou seja, então o problema aí não é o alimento, é a sua compreensão daquela situação, e porque você tem uma compreensão errada, a sua consciência ela é maculada, ela é profanada, ela age como não devia, ela entende como não devia as coisas. Sim. Contudo, olha aí, os alimentos não melhoram o nosso relacionamento com Deus. Não nos tornaremos mais pobres se nos abstivermos deles, nem mais ricos se os ingerirmos. Entretanto, cuide para que sua habilidade para lidar com a situação não se transforme em pedra de tropeço para o fraco.
Ou seja, você sabe que aquele alimento, apesar de ter sido sacrificado, não guarda nenhuma propriedade mística? Mas aí como é que você está gerindo essa situação? Como é que você está gerindo sua compreensão se você sabe que o cara acha que ainda tem? E se ele acha que tem, que se ele comer, ele vai achar que ele vai estar profanando e vai estar pecando, e ele te vê comendo. Na cabeça dele, quando ele te vê fazendo, ele acha que ele também vai poder fazer. Mas na cabeça dele ainda é fraco e acha que aquele alimento vai causar algum mal. Entendeu? É um tempo de sair da igreja, né? Vocês possuem esse conhecimento. Mas suponha que alguém de conhecimento fraco olha agora, os veja sentado e ingerindo alimentos na refeição no templo de um ídolo. Olha aqui a situação que Paulo está colocando. Não tem problema o alimento, mas vamos imaginar agora, vamos supor que o cara que é fraco te vê no templo ingerindo o alimento que foi sacrificado. Não será ele edificado de forma equivocada ao ser induzido a ingerir alimentos sacrificados a ídolos? Já percebe a situação ali extrema que Paulo coloca? Ele não vai ser levado a fazer também? Desse modo, por causa do seu conhecimento de que você pode ir lá no templo, comer à vontade e que não tem problema nenhum, por causa desse conhecimento, a pessoa mais fraca ela é destruída. Ferir-lhes a consciência destruída. Esse irmão por quem o Messias morreu, e assim, ao pecar, a pessoa mais fraca é destruída. Quem? Esse irmão por quem o Messias morreu, ou seja, Cristo morreu por ele, e você, ao fazer isso, você destrói aquela pessoa por quem Cristo morreu. E assim, ao pecar contra os irmãos, por ferir-lhes a consciência fraca, vocês pecam contra o Messias. Então o problema aí, eu repito, é comer o alimento que foi consagrado? Não. O problema é você saber que tem gente que não tem a mesma consciência, o mesmo conhecimento, não tem uma mente liberta, que acha que aquela comida ainda tem pecado, você fazer isso na frente daquela pessoa e até induzir ela a fazer aquilo, ela vai fazer, vai pecar, vai achar que voltou às antigas práticas, esse é o problema. E aí você não peca contra aquela pessoa, você peca contra o próprio Deus. Mas aí fica uma questão complicada, né? Porque sempre vai haver irmãos fracos. Então aí eu vou ter que me abster disso ou fazer as coisas escondidas, vamos dizer assim. Porque sempre vai haver um irmão fraco. É interessante que eu estava vendo uns vídeos, né, sobre essa situação, e uma das recomendações que o pregador dá lá é o seguinte: faz o seguinte, quando alguém te convidar e tu sabe que a pessoa vem de jeito, não convida aquele irmão chato, não. Vai sozinho, não convida ainda, porque senão tu não vai comer. O cara que gosta de legumes e tal. Não convida ele, não, vai sozinho. É interessante que eu já vi o vídeo, acho que foi uma sketch, do cara que faz uma churrascada, aí o cara que é vegano foi na churrascada, ele chegou lá, mas cadê o legume? Não tem nada aqui, ó, cara, não, é uma churrasqueira. Que churrascada é essa? Mas você não tem um legume aqui pra gente, um pepinozinho assado, um tomate assado. Em relação, vamos abrir mais, vamos ampliar os horizontes. Em relação ao irmão fraco, tá? A gente sabe disso. E em relação a outras pessoas que não procedem da nossa fé, elas vão ver, porque elas também têm essa mentalidade de que aquilo é errado. E aí, nós vamos envergonhar o nome de Jesus nisso? E não, ele vai tratar lá na frente também, né? Paulo já sabe. É spoiler. Paulo já respondeu lá na frente. E aí, nesse capítulo 8, ele basicamente trata disso, da consciência do forte e do fraco. E aí nós vamos agora para o capítulo 10, se alguém tiver mais alguma colocação a fazer sobre o capítulo 8, alguma informação que você acha pertinente. E aí nós vamos tratar também no capítulo 10 agora a situação que o Léo citou. Tá, então eu vou ter que sempre me abster? E se o cara me convidar e me disser, como é que faz? O que eu acho interessante nesse texto que tu leu, Fábio, que Paulo deixa bem claro que Cristo morreu pelo aquele irmão fraco. Sim. Agora, o irmão que se considera forte, o irmão que é forte, ele pode fazer com que esse irmão fraco decline e, como está no texto aí, ele seja destruído. Então, a gente tem que ter em mente que nós somos, sim, muitas vezes, espelho para as pessoas, nós que somos fortes, vamos dizer assim, não, os irmãos que... A gente tem que ter em mente que os irmãos que são fortes, eles são, sim, espelho para os irmãos que são fracos. E isso se torna muitas vezes pedra de tropeço, porque os irmãos que são fortes pensam que pode fazer de tudo. Então, e aí o camarada que é fraco, ele vendo esse poder para fazer de tudo do irmão mais forte, ele pode sim declinar e até mesmo
ir para o inferno. Então, nós temos que vigiar muito nesse sentido, porque Paulo deixa claro que Jesus morreu pelo aquele irmão fraco, mas também ele deixa claro que o irmão pode ser destruído por causa da consciência, por causa dos atos do irmão que se considera forte e tudo mais. Então, é claro que Jesus morreu por ele, sim, mas também é claro que ele pode perder a salvação por causa de outros. Então, eu acredito que é basicamente isso que Paulo se atém nesse texto, que acho que a questão mais de Paulo aí não era nem tanto comer se pode ou não pode. A questão ali é de que forma nós estamos fazendo e de que forma isso afeta o outro. Fala aí, realmente, eu acho que o termo você é uma referência, né? Sim. Ou seja, os atos do forte acabam sendo uma referência. Aquele que ainda fica meio titubeando se pode fazer uma coisa ou outra. E isso eu também vivo na prática, que às vezes eu tenho algumas convicções e aí eu não tenho ali o embasamento necessário para fazer tal coisa. Porque não é bíblico. Não, nem tanto que é bíblico, na verdade. Porque assim, tipo assim, seria como se fosse uma voz que clama no deserto. Ou seja, só eu tenho aquela compreensão. Aí quando eu vejo que alguém de referência faz, aí eu posso dizer, não, tá vendo? Ele faz. Como aconteceu um episódio onde tocou uma certa música e aí eu até levantei um questionamento no grupo aqui do podcast. Ou seja, tá vendo? Olha, se não pode, por que lá tocou? Entendeu? Por quê? Porque talvez seria levar as pessoas a perceberem que às vezes elas demonizam tudo que é secular. Então tudo que uma pessoa que não é crente produzir ou fizer, ou enfim, é do demônio? Ou seja, é um pensamento muito radical. Então deixe de comprar TV, deixe de comprar o celular. Porque não foi o crente que fez TV, não foi um crente que fez celular. E muito menos ele fez, quando foi feito, fez no intuito de adorar a Deus. Entendeu? Ou seja, esse tipo de pensamento radical que às vezes eu na verdade, eu combato muito. Essa demonização excessiva das coisas. Entendeu? Lógico que há coisas sim foram feitas com o intuito de destruir. Mas as outras que foram feitas com outro intuito, mas você bota elas nesse bojo de destruição. Tá brincando comigo, é pegadinha? Tô brincando. Você é a vergonha da profissão! Bom, agora entrando no capítulo 10, e aí é muito interessante, porque muitas pessoas usam um versículozinho que tá bem aqui, dizendo o seguinte: não, você não pode comer, porque o versículo 21 de 1 Coríntios 10 diz: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio, não podem participar da refeição do Senhor e da refeição dos demônios, ou vocês querem ciumar o Senhor, não somos mais fortes que eles, somos? A pessoa pega esse versículo e já diz, tá vendo, não pode. Mas aí, agora a gente vai levantar a questão, esse versículo ele vem de todo um contexto. Paulo simplesmente ele não faz uma conclusão sem um contexto. Ele elenca o pensamento, ele elenca o raciocínio, ele elenca as situações e aí ele define lá no final. Basicamente, o que o capítulo 10 começa falando? E aí ele diz aqui: por isso, irmãos, aí ele vai falar agora voltando lá de novo àquela situação. Não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem, passaram pelo mar, comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, beberam da rocha enviada pelo Espírito, e essa rocha era o Messias. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus, por isso seus corpos foram espalhados pelo deserto. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos, perfigurativos, como um aviso para não colocarmos os corações nas coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, porque o Taná, que é a antiga aliança, diz: o povo se sentou para comer, beber e se levantou para festejar. Não nos entreguemos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, resultando na morte de 23 mil pessoas. E é interessante que ele diz, não nos entreguemos à imoralidade. Era uma das coisas que Paulo estava combatendo lá, a prática da imoralidade sexual. E aí ele diz o seguinte: olha, lembra o povo lá que foi salvo por Deus? Foi tirado do deserto? Foi preservado? Eles foram guardados, mas quando eles começaram a botar Deus à prova e começaram a fazer uma coisa, Deus não teve piedade e destruiu. Então não coloquem um Senhor, não tentem um Senhor, ele vai dizer aqui à frente, né? E aí, ou seja, ele continua dizendo o seguinte: e não coloquem o Messias à prova, como alguns deles foram mortos por serpente, e não murmurem como alguns deles que foram mortos pelo anjo destruidor. O que ele está trazendo aqui? Que apesar do povo ter sido salvo,
eles se colocaram em situações que desagradavam a Deus e muito. E por isso eles receberam a paga do seu ato. E aí como é que a gente vai trazer isso para a situação? A gente precisa entender que em 1 Coríntios, aqui o texto, nós temos 2 tipos de refeição. Refeição cerimonial e a refeição do dia a dia. Como é que a gente entende isso? Paulo vai fazer um paralelo com a ceia do Senhor. Ele vai trazer um paralelo e vai mostrar, olha, quando vocês participam da ceia, vocês não estão comendo pão? Estão tomando vinho? Então vocês não estão participando da ceia? É do mesmo jeito, quando vocês vão para o templo, por mais que vocês achem que aquela comida não tem, enfim, a propriedade que a pessoa que consagrou diz que ela tenha, mas quando vocês comem a comida lá no templo e quando vocês bebem o vinho que está lá no templo, vocês também vão participar daquele cerimonial, vocês estão participando daquilo. E aí o versículo 14 diz: Por isso, meus queridos amigos, fujam da idolatria. Dirijo-me a vocês como pessoas sensatas. Julguem por si mesmo o que digo. O cálice da bênção sobre o qual... E aí ele diz, o cálice da bênção sobre o qual pronunciamos o bacrá, que acho que é a bênção lá da refeição, que tinha todas quando iriam iniciar a ceia, tinha uma bênção, uma fala, uma promessa. Não é ele a participação no sangue da morte do Messias como sacrifício? O cálice da bênção, ele não é a participação no sangue do Messias como sacrifício? O pão que partimos não é participação no corpo do Messias? Pode haver um só pão, nós que somos muito, constituímos, por haver um só pão, nós que somos muito, constituímos um único corpo, pois todos participamos de um único pão. Olhem para Israel físico, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Tá entendendo? Aqui ele está levantando a questão, quem come do sacrifício não está participando do altar também? Ou seja, quando você participa de uma cerimônia religiosa, você não está participando de tudo que ela está agregando? Então, quando você vai para o templo e come, você não só afronta quem acha que aquele alimento é pecaminoso, como você está afrontando o próprio Deus, porque você está participando de um cálice que é de fato consagrado a um demônio. Então, o grande problema aí, não comer, é porque os caras iam no templo comer. Então Paulo está tratando disso agora. Ele está deixando claro aí que o problema não é o que você está comendo. Ele está dizendo que o problema é onde? E de que forma você está comendo. Isso. É tipo como se eu fosse dizer que o problema é comer a maniçoba. Na verdade não, o problema é onde você está comendo a maniçoba e de que forma você está comendo a maniçoba. Então Paulo ele deixa, na verdade o texto é muito claro, né? O problema é a exegese que muitas vezes é feita de forma equivocada, como tu disse, né? O cara pega o texto isolado, a pessoa pega o texto isolado e ela faz daquele texto isolado uma doutrina que ela é, como a gente já falou algumas vezes, aquele texto se torna uma verdade absoluta, porque por ser autoridade quem disse, se torna inquestionável. Na verdade não, Paulo deixa muito claro isso daí no texto, né? Olha, de que forma vocês estão comendo isso? Vocês estão indo para o templo? Vocês estão participando da mesa dos demônios? Né? Porque você não pode participar da mesa do Senhor e participar da mesa dos demônios. Tipo, eu não posso estar hoje na Santa Ceia e amanhã tá no rito de iniciação, não sei do quê. O problema, Fábio, é que as pessoas, acho que até hoje em dia, né? Acho não, tenho certeza, a gente cocheia muito entre dois pensamentos, né? A gente pensa que eu posso estar no domingo à noite adorando ao Senhor, mas na segunda-feira eu posso, depois do trabalho, ir no barzinho. Sim, não, porque domingo é o dia do Senhor. Entendeu? Então eu separei domingo pro Senhor. Sim, a gente cocheia muito entre dois pensamentos. E na verdade, esse estar em cima do muro, ela não é saudável para ninguém. Não existe isso de estar em cima do muro. Ou tu é crente ou tu não é. Ou tu faz as coisas de Deus ou não. Entendeu? E eu acho até que o camarada que cocheia entre dois pensamentos, esse camarada que fica assim em cima do muro, ele é um ótimo cara para levar outro junto com ele. O cara que tem que anda conforme esse caminho que eu tô falando aqui, e ele tem um certo tipo de influência,
que ele consegue trazer outras pessoas para dentro da sua roda de amizade, né? Facilmente pessoas que são manipuláveis conseguem, elas vão ser também manipuladas por ele. Então, a igreja adoece dessa forma. O cara é coxinha entre dois pensamentos, pensa que pode fazer de tudo e tal, e esse pensar que pode fazer de tudo, ele não tem uma consciência cristã, não tem uma consciência forte, acaba levando outras pessoas junto com ele para fazer coisas erradas, para fazer coisas que não estão na Bíblia, né, vamos dizer assim. Então a igreja vai adoecendo dessa forma, cara. A gente pegar um texto e isolar ele, dizer que aquilo é uma doutrina absoluta, um texto absoluto e tal, o diabo gosta de pegar esse tipo de gente, né? Que pega texto isolado. Pega um texto isolado, transforma a doutrina, pega outros textos isolados que são a base daquele texto isolado. Sim. Ou seja, é tudo isolado ali. Aí texto sem contexto, né? Tem uma ligação pra heresia. E a ligação ela é tão frágil, né? De você quebrar, você vai cair, então corta. Só para mas meu irmão, o contexto não é esse, aí você corta ali. Sim, é verdade, mas o problema o problema é que quem toma o texto isolado como verdade, tu vai dizer que o contexto não tá dizendo aquilo, ele vai dizer, não, você tá errado, você é que tá pecando. O problema eu até esqueci qual é o problema. De tão insignificante que é, né? E é interessante. E aí ele continua, agora a gente vai entrar na questão. Eu acho que precisa ficar bem claro isso aqui. Capítulo 8 de 1 Coríntios, ele mais vai do que já tá? de consciência. Não, mas tem que ficar bem claro, porque tem gente que não vai entender. Verdade, tem gente que vai dizer que, não, mas aí Romanos está falando de uma coisa, aqui é de outra coisa, e 10 é de outra coisa totalmente diferente. Vai pegar texto isolado de novo, né? Eu já vi isso. Gente que diz que não, mas aqui é outra situação, não tem nada a ver. Tá entendendo? Sim, Por quê? sim. Porque a pessoa tá tão apegada àquela verdade que ser confrontada ela acha que ela vai estar pecando. E eu digo o seguinte, porque eu já me deparei muito com uma situação que eu ficava muito preocupado, que eu não dormia às vezes. Porque era inevitável você falar do tema, você fazia o que o tema dizia para não fazer. É tipo assim, não pense numa maçã vermelha. Você pensa maçã. Não pense não sei o quê. Sim. Você pensa nisso. E aí o texto que eu fiquei muito assim preocupado era... Quando eu li, eu tava bem da vida, cara, eu tava lendo a Bíblia tranquila. Aí disse o seguinte, porque vocês podem falar tudo de mim, falar de Deus, mas não podem falar contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia do Espírito Santo não será perdoada nem nesse mundo, nem nesse outro. É que inevitavelmente meu pensamento vinha uma palavra assim, de ofensa, eu dizia assim, porque o Espírito Santo no pensamento, eu dizia, meu Deus, pecando, tava tão bem agora, sabe, eu ficava tão preocupado, dizia, meu Deus, eu pequei contra o Espírito Santo, não tem perdão. Ficava tão bitolado naquilo, por quê? Porque me ensinaram que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não é. Tanto que Cristo não disse que eles cometeram a blasfêmia. Disse que se eles continuassem naquele estilo de vida, eles chegariam ao ponto de cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí eu passei a entender que blasfêmia contra o Espírito Santo, lendo, estudando, fazendo teologia, que ela é um estilo de vida. Não foi uma revelação que veio dos céus. Foi fruto de estudo e leitura. Por quê? Porque já foi revelado isso. Como é que ele vai revelar de novo uma coisa que já está revelada? Entendeu? É verdade. Às vezes a gente se pega um texto, né? O que acontece com Romanos, 1 Coríntios 10. Ele está tratando aqui de refeição cerimonial. Perceba que ele usa para fazer o paralelo à ceia do Senhor. É uma diferença gritante. Uma refeição cerimonial. Quer dizer, se você participa de uma refeição cerimonial, você não vai estar participando também de todos os todos os pormenores que ela está tratando. Do ambiente, sim. Não é que você vai comer a refeição e a divindade vai entrar em você e você vai adquirir as virtudes daquela divindade. Porque eu já ouvi, Santa Ceia você se alimenta porque você vai adquirir as virtudes de Cristo. E não, meu irmão, Santa Ceia você faz para lembrar do sacrifício de Cristo. É um memorial, né? Para reforçar a aliança, você entender, realmente eu estou servindo a Cristo porque Ele morreu por mim. Eu estou voltando, eu estou tendo comunhão com Cristo. Não é que a virtude de Cristo vai entrar em você, porque quem habita em você é o Espírito Santo. A ceia, na verdade, é um cerimonial memorial. E né? Não existe nada assim que seja místico. Não é na pão, ceia, a carne de Jesus não virou carne. Eu vou comer a ceia e aí eu vou ser curado comendo a ceia. Pode acontecer isso? Pode, porque Jesus é bom. Mas não que a ceia tenha esse tipo de misticismo.
O próprio Jesus disse, olha, comam e lembrem-se de mim quando vocês fizerem isso. E Fazer Paulo isso disse, todas as vezes que beberes e comeres em memória de Paulo mim. disse, né? Paulo reitera, na verdade, quando ele escreve Coríntios 11. Então, esse misticismo na hora do... E tem gente que acha que até tem palavras, se disser em hebraico, em grego, ela tem um contexto sobrenatural. Não. Né? Eu vou orar em grego, em hebraico, que aí Deus vai me ouvir mais, né? Eu vou orar às 3 da manhã porque a fila é menor. A gente vê esses misticismos, né? Essas crendices. Eles esquecem o pessoal do Japão, que é dia, né? Pois é, a galera do Japão tá orando lá, entendeu? E eu diria que aquele pessoal ainda é mais fiel que a gente aqui. Acho que eles são mais fervorosos que a gente. Então a fila de madrugada ela acaba sendo maior, né? Porque eles vivem sempre com os olhos fechados, né? Aí... Isso tem oração, né? Então, basicamente isso precisa ficar claro, tá? São situações diferentes, não é qualquer refeição. E aí Paulo vai dizer o seguinte: tudo é permitido, é o que vocês dizem. Talvez, mas nem tudo é útil. Perceba, tudo é permitido, talvez, mas nem tudo é útil. Então, sim, eu posso fazer, mas será que vale a pena eu fazer? Será que edifica eu fazer? Será que vale a pena eu criar contenda na igreja, polêmica desnecessária? Será que isso é útil ou só vai trazer divisão? Ele continua dizendo: tudo é permitido? Pode ser, mas nem tudo edifica. Ninguém deve procurar os interesses próprios, mas o de seus companheiros. Ou seja, aí vai entrar a questão da liberdade cristã. O que é ser livre? É você ter a opção de escolher fazer ou não fazer algo. E o que é a liberdade cristã? É quando você opta em fazer ou não fazer algo, colocando o que aconteceria se você escolhesse, quais as consequências dos seus atos e como isso vai se refletir na vida do outro. Isso é a liberdade cristã. Essa Tanto liberdade, então, não é tão livre, então, né? Tanto que ele diz o seguinte: quem é escravo, tratamos disso lá no podcast passado, assim quando tiver oportunidade, se torne livre, porque aí você vai voltar a ser servo, mas não do homem, mas servo de Cristo. Porque a tua liberdade não é tua, é a liberdade que Cristo te concede. Entendeu? E aí Paulo diz: eu sou escravo do Senhor. Isso quer dizer que ele era impedido de fazer as coisas? Não. Mas quer dizer que ele fazia as coisas corretas porque a vontade dele tinha que ser a vontade de Deus. Então, que vontade mais correta se não a de Deus? Ou seja, ele não era mais guiado pelos seus próprios passos, mas era Deus quem guiava os passos dele. Então é assim que tem que ser a nossa ação. Sempre pensando se as nossas atitudes vão edificar ou vão destruir alguém. E quando destroem, você peca contra o próprio Essa Deus. liberdade que Paulo está falando aí é uma Não, liberdade toda, no nosso mundo seria um libertinismo. Liberdade não seria seria libertinagem, uma liberdade sem consequências. E nem no mundo não existe, entendeu? Liberdade plena só no céu. Se Paulo estivesse dizendo que é uma liberdade que está presa à vontade de Deus, é o que Deus quer, né? Na verdade, nós somos livres do mundo, mas nós somos escravos de Cristo. Então, nosso Senhor é Cristo. Então, nós devemos usar a nossa liberdade de acordo com a vontade do nosso Senhor. Não adianta a gente dizer, nós somos livres, eu posso fazer qualquer coisa. É mentira. Nós não somos livres para fazer qualquer coisa. Paulo diz aí, né? Vocês dizem, posso fazer tudo, porém, realmente nem vocês tudo podem, convém. mas vai edificar. E é interessante o seguinte, por que a gente não faz primeiro? Porque se a gente for fazer tudo que a gente quer, nós vamos obedecer às vontades da carne. E elas são totalmente opostas ao Espírito. Totalmente opostas à vontade de Deus. Limitam, né? Isso. Eles estão em guerra constante. E é interessante o seguinte, que Paulo diz o seguinte: vamos fazer a vontade de Deus porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, que coisa melhor que essa? Porque a vontade humana é só egoísmo, é o seu eu. Entra muito no hedonismo, ou seja, fuga da dor e a busca do prazer. Tudo que for te causar dor, geralmente mortificar a carne causa dor, você não vai querer fazer isso. Se te faz bem, não é errado, né? Isso. Assinado Satanás, pecado, né? Não é pecado. Tá brincando comigo, Espigadinho? Tô brincando. Você é a vergonha da profissão! Aí ele continua dizendo o seguinte, e aí vamos entrar na situação. Mais dos seus companheiros, e o 25 ele diz: coma, olha o que ele está falando, coma o que se vende no mercado sem suscitar questões de consciência. Sem ficar, coma, tá vendendo no mercado, chega lá, ei, é sacrificada? Mas vem cá, veio lá do templo? Não, papai, compra e come, não fica perguntando. Paulo está dizendo, não sou eu, é o texto. Agora, se você não concorda com o texto, discuta com Paulo. Vai lá à mesa branca, invoca Paulo e vai perguntar para ele, né?
que ele que escreveu isso aqui. E ele foi inspirado, então Deus inspirou ele. Tanto que ele diz, eu tenho com plena convicção no podcast passado, que eu sou inspirado para trazer essa orientação para vocês, para ensinar vocês isso. Eu tenho plena convicção que Deus me incumbiu. Então eu também acredito aqui. Porque a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Então se eu deixo de comer o alimento porque eu acho que aquele alimento está sacrificado, eu estou dizendo que aquele alimento não pertence a Deus. Deus não tem poder de purificar aquilo. Aí vamos entrar agora. Se algum incrédulo o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for posto à sua frente sem suscitar questões de consciência. De novo, fica perguntando, mas veio, não sei o quê, comprar onde? Não pergunta, cara. É só esclarecendo esse negócio que você tá falando, em relação a refeição normal, não é cerimonial, normal. Pelo amor de Deus. É porque o pessoal leva pra isso. Aí vai pecar, não, mas não pode comer. Isso aqui é refeição, é almoço de dia. Lécio, bora comer lá em casa, pô. Vou fazer um churrasco, vamos lá em casa. Bora, tranquilo. Aí Lécio vai falar, deixa eu só terminar de jantar aqui. Aí diz o seguinte, entretanto, se alguém lhe disser, esta refeição foi oferecida em sacrifício, então não coma, por consideração a quem lhe advertiu e também por causa da sua consciência. No entanto, não me refiro e também por causa da consciência. No entanto, não me refiro à sua consciência, mas à alheia. Perceba, se alguém lhe disser, olha, essa refeição, essa que o cara te pode fazer até de propósito, né? Olha essa refeição que o cara te convidou. Do capeta. A pessoa sabe que tu gosta, né? Aquela picanha assim, aquela faixa de gordura. O cara sabe que tu gosta, vai dizer, pai, é de sacrifício. É de propósito, né? Então é o seguinte, essa refeição aí que ele vai fazer, sabe, o almoço que o cara te convidou lá, é sacrificado, é do rito. Aí Paulo diz, se essa pessoa te advertir, não coma, então não vai, não vai e tudo mais. Por quê? Não por causa da sua consciência. No entanto, ele diz o seguinte, no entanto, não me refiro à sua consciência, você é forte, mas à alheia. Por quê? Porque se você mesmo ele te advertindo e você for, vamos voltar a 1 Coríntios 8, em que você vai acabar suscitando a pessoa também a fazer aquilo, e ela não é forte para fazer, não é forte para aceitar as consequências, e ela vai ser destruída. Aí você peca contra o Messias. No entanto, não me refiro à sua consciência, mas à alheia. Vocês perguntam, por que a minha liberdade deve ser determinada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, serei criticado por algo pelo qual eu dou graças a Deus? Tudo o que vocês fizerem, comer, beber ou qualquer outra coisa, façam para dar glória a Deus. Ou seja, por que eu tenho que ser julgado? Se eu vou fazer algo tal coisa, ou tal coisa eu faço para dar glória a Deus. Aí Paulo diz, analise se de fato isso vai glorificar a Deus. Então tudo que vocês forem fazer tem que glorificar a Deus, ou seja, você não tem que levar pessoas a pecar. E se às vezes evitar comer uma determinada refeição, recusar um determinado convite, vai fazer com que o seu irmão mais fraco não caia no pecado, porque muitas vezes as pessoas entendem o escandalizar como, o meu irmão, ele está admirado, meu Deus, ele foi lá. Não é de se admirar, mas é fazer a pessoa voltar, praticar, cometer um pecado. Isso é o escandalizar. Então é o seguinte, tudo que vocês fizerem, comer, beber outra coisa, façam para a glória de Deus. Aí vai, não sejam um obstáculo para ninguém, nem para judeu, nem para gentil, tampouco para a comunidade messiânica de Deus. Da mesma forma que eu tenho que agradar a todos em tudo que eu faço, não procurando meus interesses, mas os de outros, para que eu possa ser salvo. E aí Paulo finaliza, ou seja, para mim a questão está muito clara, o problema não é o alimento, não é porque foi sacrificado, não é porque foi oferecido, mas é a consciência do irmão fraco. Esse é o grande problema. E aí é interessante isso. Se ele te disser esta refeição, por quê? Você pode recusar aquela, mas o cara pode te convidar de novo. Ele diz, olha, eu tenho um almoço e tal, aniversário de fulano, bora lá. Pode ir, vai e coma. Aí o meu conselho é o mesmo do coisa. Se ele te convidar, nem comenta com aquele irmão, que ele vai te dizer a mesma coisa. Entendeu? Então o problema é esse. E aí o meu conselho agora, para quem está nos ouvindo, é... Você acha que é pecado comer? Você acha que você vai estar pecando e vai se sentir mal e vai estar desagradando a Deus porque aquela comida tem um poder místico? Então não coma. Aí não coma. Não coma. Entendeu? Não coma. É o conselho que eu te dou.
Porque se você me disser o seguinte, não, também não pode comer, e lá na frente Deus me pergunta assim, por que você não comeu aquela comida? Eu vou dizer, foi porque ele disse que não era para eu fazer. Então você vai ser responsável pelos meus atos. Então eu tô dizendo, não coma. Se você acha que você tem a mentalidade, já tem a maturidade, diz, não, aquilo não tem nada a ver, então coma. Simples, Paulo apela para a consciência. Se você acha que você deve fazer uma coisa, faça com a consciência sabendo o que você está fazendo. Entendeu? E se você está numa casa em que todo mundo é crente, a pessoa acha que aquilo é pecado fazer, não faça. Porque você vai levar as pessoas da sua casa, vai ter até um conflito dentro de casa. Não faça. Por isso que uma vez eu já me meti numa questão assim. E eu insisti dizendo, fulano é isso. Não apanhei. Eu insisti dizendo assim, não é pecado você fazer isso. Não, mas é pecado porque fulano ensinou que era pecado. Eu só vou fazer o seguinte, para vocês é pecado? É, então não faça. Aí é assim que eu termino, porque não ia para lugar nenhum aquele debate. É pecado? É. Então não faça. Não é pecado? Não é. Então faça. Aí você fala assim, mas um determinado local vende a comida lá. Eu sou fulano, viu o cara vendendo. Aí você não vai comer na frente daquela pessoa. Mas você não vai chegar lá também no cara, porque basicamente todo mercado vendia comida sacrificada. É ilusão pensar assim, não, aquela barraca não vende, mas essa vende. Não, e o cara ia comprar de novo, ele sabia que o cara vendia. Certo irmão aí. Aí o patrocínio. Viu? Então, cara, se você for comer, meu conselho, não fica perguntando se ela é sacrificada ou não. Não fica levantando essas questões. Come, enche, te farta e vai-te embora pra tua casa. Agora, se tu for comer num local, tu convida a pessoa pra comer, bora comer ali. Aí o cara fala, não, ali o cara sacrifica. Pô, então vamos escolher outro local. Entendeu? Esse é o meu conselho. Eu aposto que tem um irmão pensando agora nesse momento. Mas e aí, se tu souber que é sacrificada aí? Tu come assim mesmo? Mesmo ninguém te falando. Se eu souber? É, se tu souber. Eu acho que aquela comida tem algum poder místico. Não, eu o não irmão creio. que acha que tem poder místico vai saber? Não come. Fome. Basicamente o que Paulo tá falando no capítulo 8 é... Vai levantar problema? Basicamente o que Paulo tá falando no capítulo 8 é... O forte come, mas não na frente do fraco. Isso. E no capítulo 10 ele tá dizendo... Come, mas não, sem participar da mesa dos demônios. Mas come se... Olha, é que nem aquela história. Olha, irmã, eu trouxe aqui lá de casa ontem a comida e tal. Que foi o dia que eu trouxe e tal. Tá aqui, irmã. A pessoa disse o seguinte, é sacrificada? Não, ela disse, eu trouxe lá de casa ontem. Ela falou, é sacrificada? E outro cara chegou e disse assim, olha, é sacrificada, olha, tá coisa tem contaminada. Não chegou, não falou, nem pergunta. Paulo disse, agradece e come. Não pergunta. E outra coisa, agradece, ora, santifica, porque pelo amor de Deus... Não é possível que você acredite que a própria... você orar, agradecer e santificar não vai purificar o alimento? Deixa eu reformular a pergunta. Rapidinho, Deus diz o seguinte... Quando mostrou pra Pedro a visão... Pedro, come. Pedro disse, não, senhor, eu não vou comer nada que a lei considera impuro. Aí Deus disse, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, pelo amor de Deus, Deus tem o poder de purificar o alimento. Deixa eu reformular a pergunta. Bora lá pra Coríntios. E se alguém chegasse perguntando, Paulo, eu sei que veio do templo a comida, eu posso comer? Todos sabiam. Sempre vinha do templo. 90% da comida vinha do templo. É por isso que era a questão. E aqueles 10%? Entendeu? Papai, aqueles 10% é o cara que tinha o gado no quintal. E nem todos os cristãos ali eram tudo pobre. Entendeu? Tá entendendo? Então, eles sabiam. Esse era o grande problema. O problema era, se a comida que vinha do templo continuava com a impureza... Porque na minha cabeça ela continua. E na cabeça do cara não tinha mais problema. Tanto que ele ia lá no templo, comer no templo. Tipo assim, olha, hoje a gente vai estar sacrificando pra Diana. Refeição de graça. Aí o cara, opa, bora lá, eu vou lá comer. Aí o cara que não tem a mesma compreensão, passava a dizer, olha, o fulano lá, mas não tinha problema fazer aquilo. Então não tem problema, então eu vou lá comer. Aí o cara já se sente mal. Porque eu conheço que tem gente que ele se sente mal só de entrar numa igreja católica. Tem gente assim. Sente mal. Eu não me sinto. Por mim. Nem eu. Tem gente que se sente mal. Nosso amigo aqui, ó. O pregador é o pastor, é o padre Fábio de Mello? Se for, eu vou. Depende. Tem o Reginaldo Manzotti, serve pra ti? Não. Reginaldo Manzotti, Padre Zezinho, serve pra ti? Não. Olha, é interessante, pra vocês verem como as pessoas às vezes demonizam. Tem uma música do Padre Zezinho que ele diz, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Eu já vi tocar dentro da igreja evangélica. Abençoa, Senhor. A minha também, entendeu? Então é isso. Vamos agora para as considerações finais. Eu vou repetir aqui minha opinião. Se você acha que fazer aquilo, perceba o seguinte, eu não quero que você diga depois, não, mas você está dando liberdade, quer dizer que você não acha que é pecado de eu fazer? Não.
Não estou dizendo isso. A Bíblia condena aquela prática? Não. É uma questão que vai envolver a tua salvação? Não. Então, se você acha, baseado nisso, a Bíblia não condenou, deixou a questão em aberto, você acha que não te condena, não vai te fazer pecar, então pode fazer. Mulher pode usar o esmalte? A Bíblia condena o esmalte? Não tem. Entendeu? É uma questão de salvação usar o esmalte no dedo? Não, não é. Então, se você acha que vai fazer bem, faça. É melhor usar na unha, né? Eu já ia falar isso, não use no dedo. Entendeu? Faça. Agora, se você acha que aquilo vai te fazer mal, não faça. Mas uma recomendação que eu tenho para as pessoas que ainda ficam guardando alguns misticismos, se livrem dessa prática. Porque ela prende muito vocês a algumas coisas e não te dá liberdade de viver livre. Porque Gálatas já disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não para se submeter novamente a velhos julgos. Práticas antigas. Ou seja, você sai de uma prática e entra em outra. E não é para você ficar preso a isso. Foi para isso que Cristo libertou, não foi para te botar de um jugo de novo de servidão. E aí eu pergunto, se o irmão lá que acha que a comida tá mal, ele só tá morrendo de fome, só tem aquilo, ele vai morrer de fome e não vai comer? Hein? Aí a pergunta lá. Não, mas aí é outra situação. Não, a comida foi, entendeu? Então, digo e repito, né? Se você acha que é pecado, não faça. Se você não acha, pode fazer. E não tirem essa frase do contexto, que se tirarem, eu tenho aqui a gravação dizendo que foi tirado do contexto, você vai passar vergonha. E, repito novamente, eu comprei 1 quilo de farinha para fazer farofa. Para fazer farofafá. Júnior, considerações aí finais? Bom, para mim o texto é muito claro, né? O apóstolo Paulo, ele deixa tudo muito claro. E ele diz que, aquilo que eu falei ainda há pouco, né? O capítulo 8 ele diz, se tu é forte, come, mas não na frente do fraco. Para que a sua liberdade não seja... Nem avise o fraco que você vai comer. Né? Então Paulo ele deixa isso tudo muito claro. Inclusive, eu queria deixar aqui o meu contato para segunda-feira de outubro, quando tiver uma maniçoba. Se quiser me convidar, não tem problema. Eu tô lá, casa, né? Pato no tucupi, essas coisas aí, né? Eu acho que Paulo deixa tudo muito claro. O perigo... Interessante que quem inventou a maniçoba foi uma comunidade indígena. E os índios tinham uma outra cultura. E aí, é pecado comer? Foi o índio que inventou. Foram os índios ou foram os negros? Foram os índios. Eles os negros foram feijoada. Os índios foi maniçoba, porque eles descobriram lá como cozinhar, não sei como, mas... O primeiro que comeu tem que cozinhar mais. Eu tô pirando na cana, ele morreu. Fulano, experimenta aí, morre. Aí vai, não, mais um pouquinho. Fulano. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu acredito piamente que Paulo estava nos dando a oportunidade de comer coisas gostosas. Não ser vegano, porque senão só tinha legume ali pro cara. O único pecado em comer é não comer carne, ser vegano. O próprio Jesus, né, fez a pesca lá, comeu peixe. E agora Laércio aí, convidado, agradecer aqui primeiramente a participação do Laércio, ter aceitado o convite. Inclusive ele volta no próximo, né? Já tem um outro tema aí, não sei se é o próximo, vamos definir aqui. Qual é o aqui. Próximo tema? Nós vamos tratar segredo. Um dos temas From Hell, já diria aquela música, né? I Hate Your Hell. É o inferno na terra. Interessante. Autoestrada pro inferno. Inferno é um dos nossos temas, não sei se o próximo. Vamos estar definindo a agenda. E, Laércio, agradecer novamente, né, a sua participação, ter aceitado o convite. A casa aqui fica aberta, se tiver algum outro tema que você queira debater, estamos abertos aqui à sua participação, viu? E suas considerações finais? Bom, meu conselho é estudem, leiam, se mergulhem mesmo na palavra de Deus. Mergulhem na palavra do Senhor, para que vocês saiam dessas coisas que estão prendendo a gente. Muitas vezes, como foi dito aqui, Jesus nos libertou, e aí nós queremos ficar presos de novo, e muitas das vezes a gente traz a verdade, a pessoa não aceita a verdade, e está ali na palavra do Senhor, ou muitas das vezes ela tá com aquilo de anos na cabeça, não, eu aprendi assim, e é assim o certo e tal. Então, acho que hoje foi bem explicado em relação a esse tema.
E aí, se você tiver alguma dúvida, pergunte ao Júnior ou Fábio, não a mim. Uma dúvida que me suscitou agora, uma dúvida que eu fiquei agora. Lécio, você pensava diferente desse tema ou era mais ou menos na mesma linha? Até o momento que eu não li, não me aprofundei, sim, eu pensava diferente. Eu pensava no coma e pronto. É interessante tu falaste, eu não li, porque às vezes a gente lê, mas não lê como deve ler. A gente não lê versículo analisando, parando, entendendo. Olha aqui, ele tá falando disso aqui, vamos ver o que ele tá concluindo aqui. A gente às vezes faz uma leitura superficial. E isso é muito errado, cara. Ah, eu li a Bíblia. Você leu mesmo ela? Já li 10 vezes. Então você parou pra analisar o texto? Ah, não, só li correndo. Ou então alguém te fala, tá errado, aí tu vai lá ver, tá errado mesmo, pronto. Não pesquisa. Nem analisa. Nem analisa o contexto. Então, é isso aí. A palavra do Senhor é liberdade, ela nos liberta. Porém, nós estamos presos nessa liberdade. Sim. É uma liberdade dirigida, isso, né? E é interessante que eu lembrei agora, você falou estude, né? É um tema para um podcast. Você fala assim, ah não, estude. Mas a letra não mata? A letra é a lei. Não é, velho, matou. Não, vamos saber no próximo. Então, gente, o próximo tema aí são justamente esses bordões, né? Que muita gente tem, tira da Bíblia, são essas coisas que acabam, essas interpretações errôneas de alguns termos que a Bíblia traz, que aquele acabam bordão, atrapalhando. tipo aquele bordão, dá taubada nele, pastor. Dá bicuda na cara do cão, né? Então, gente, ficamos por aqui. Só queria reiterar que esse podcast ele é um podcast independente de qualquer denominação. Nossas opiniões, minha, do Júnior, dos convidados que estão aqui presentes. Eu sou assembleiano. Eu também. Eu sou assembleiano. Eu sou PT, cara. Mas isso aqui não é a opinião da Assembleia de Deus. Eu não estou falando aqui pela Assembleia de Deus. Eu falo por mim. Então, essa é uma opinião. A igreja pode ter opinião diferente, mas eu falo por mim. Nem por isso eu vou deixar de frequentar a igreja. Porque se você começar nessa conversa, você não frequenta nenhuma. Porque sempre você vai encontrar uma que não está de acordo com o que você acredita, aí você começa a fundar a sua própria denominação. Por isso que está cheio de ministérios independentes por aí. 2 meses pra gente ser excomungado. Também, acho muito, acho que pouco. Menos tempo. Vamos ser convidados a nos retirar da igreja. O Lécio vai pro banco porque ele ainda é 1001 utilidades ali na igreja, né, Lécio? É verdade. Lécio não vai não, ainda vai pro banco. Já tá no banco, né? Vai ser divertido, parar de estar lendo esses livros, andando com essas amizades aí que são corrompedoras, né? Então é isso, gente. Agradecemos, ficamos por aqui. E, como vocês já sabem, né? Você só é fraco porque te falta teologia. Valeu, gente!